Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Já tantas vezes ouvimos que o tempo da justiça não é o da comunicação social. Mas a verdade é que a credibilidade do setor vive também na arena dos média, na imagem que os cidadãos formam sobre a justiça a partir de casos mediáticos, de resultados de investigações, para além da experiência que cada um pode ter no contacto com as instituições judiciais. Afinal, o que é que se passa com a justiça em Portugal? É a pergunta de base para esta conversa com Cândida Almeida, Procuradora-Geral Adjunta jubilada, ex-diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e também com o advogado e professor universitário António Pinto Pereira, para ouvir nesta edição do Da Capa à Contra Capa. António Pinto Pereira, muito obrigado pela sua disponibilidade. Na sua opinião, como é que responde a esta questão de base? O que é que se passa, afinal, com a justiça em Portugal? Em primeiro lugar, quero agradecer à Renascença o honroso convite que me dirige. É sempre um gosto muito grande estar com essa grande estação de rádio, ao jornalista José Pedro Frazão, e também cumprimentar a doutora Cândida Almeida, Procuradora-Geral Adjunta da República, que tem feito fez um trabalho notável à frente do TCIAP de Lisboa. E, no fundo, dizer relativamente a isso que fazer aqui um ponto da situação relativamente à justiça não é uma tarefa fácil, e não sei se por isso nunca foi feita, não tem sido feita nos últimos anos, nem tem havido uma dedicação do ponto de vista da vontade política com vários partidos e vários governos diferentes, no sentido de pegar numa ponta e acabar na outra, relativamente àquilo que a justiça exige e que se resume a 3 palavras: eficácia, eficácia e eficácia. Enquanto isso não acontecer, temos um sistema que não é compatível com os anos do século XXI em que nos encontramos. E isso é refletido em múltiplos domínios, não só de funcionamento dos órgãos de polícia criminal, como dos próprios tribunais, como do sistema prisional. E neste momento a justiça gera alarmes na sociedade, na medida em que não tem respostas firmes, nem em termos de tempo útil. O tempo da justiça, de facto, não é o tempo da justiça, no sentido que as pessoas não conseguem perceber, porque demoram anos para serem resolvidos os seus problemas, muitas vezes com resultados incertos e com custos elevadíssimos. Hoje em dia, com as alterações que foram feitas aqui há uns anos em relação ao Código das Custas Judiciais, só praticamente quem é milionário é que consegue recorrer aos tribunais. Isso é uma maneira de fechar a porta, em vez de franquear, no sentido de ter o povo, na medida em que é um dos poderes mais sagrados do Estado, juntamente com o poder legislativo e com o poder administrativo, e portanto, um dos pilares do Estado de Direito Democrático devia ser franqueado e ser facilitada a porta de entrada na justiça, não fechada, com acesso muito, muito reduzido em matéria de Para custos si existe judiciais. justiça para ricos e outra para pobres? Não, existe. Não, isso, quer dizer, isso é o que o povo costuma dizer e não deixa de ser verdade. Quer dizer, as pessoas com mais poder económico não só podem recorrer aos tribunais com mais facilidade, porque têm mais margem de flutuação dentro destes valores altíssimos de custas judiciais, mas simultaneamente porque têm equipas de advogados que os suportam com grande dedicação, com muita entrega, com competência, e as pessoas com menos recursos económicos não têm essas mesmas capacidades e muitas vezes ficam ao sabor de uma flutuação de uma decisão que também é influenciada Mas por uma coisa, essas... mas uma coisa é o desenrolar do processo, onde de facto a intervenção dos advogados pode permitir um conjunto de respostas dentro do processo que requerem de facto uma perícia grande. Outra coisa é o acesso à própria justiça, e penso que António Pinto Pereira estava a referir-se sobretudo à questão do acesso. Exatamente, eu estou a concentrar-me aqui em alguns pontos que me parecem e que, aliás, mereceram alguma atenção na preparação desta entrevista, que têm a ver com as custas judiciais, têm a ver com as pendências e têm a ver com a falta de meios judiciais. Mas quanto às custas judiciais, só para se ter uma ideia, para além dos 102 euros que são a bitola do processo penal, em relação à justiça civil e administrativa, as custas variam de 102 euros em valores que vão até 2.000 euros de valor da alçada até 1.632 euros que qualquer cidadão tem de desembolsar para iniciar um processo, com valores superiores a 275.000 euros. E há muitos. Ter uma ação de indemnização, atingimos sempre valores na casa dos 200, 250, 275 mil. Ou seja, eu para intentar uma ação pago logo mais de 1.600 euros, a outra parte para contestar tem que fazer o mesmo pagamento. Quer dizer, e são valores que somados atingem quantias que são inacessíveis à maior parte dos portugueses, quando nós temos um salário médio que é muito inferior a estes valores. Portanto, a primeira coisa que eu acho que se devia fazer era democratizar a justiça, no sentido de abrir a porta, de franquear a porta. O que passaria não só pela
colocação de tribunais, maior distribuição regional, ao contrário do que se fez aqui há uns anos atrás, que foi fechar portas dos tribunais. Os tribunais não podem fechar portas. Têm que abrir portas e têm que abrir portas junto das pessoas, junto das populações. Há muitas pessoas que não têm capacidades económicas para apanhar um meio de transporte e demorar uma manhã ou uma tarde para chegar ao tribunal para tentar resolver lá qualquer coisa, para iniciar um problema ou a resolução de um problema e depois baixar as custas judiciais, que acho que isto é um tormento que não é aceitável e não é compaginável com o Estado de Direito, porque as pessoas não têm estes valores para gastar e, portanto, quando não têm estes valores para gastar, pensam 50 vezes antes de recorrer aos tribunais. E muitas vezes voltamos ao sistema da lei da pena de talião, do Código de Hammurabi, que é tentar recorrer à própria força para resolver os meios. E isso é o sistema da autotutela do direito e de vindicta privata, é um sistema que nós, em democracia, não podemos aceitar. António Pinto Pereira, a Procuradora-Geral da República diz que a morosidade, a principal causa da demora na conclusão de investigações, radica na falta de recursos materiais e humanos alocados a estas complexas investigações. Tem a mesma percepção? Não tenho a mesma percepção. Nós hoje em dia temos no caso da justiça criminal, temos uma maior complexidade de fenómenos criminais, temos um agravamento de novos contenciosos, com modernos fenómenos sociais com relevo jurídico, que muitas vezes não permitem uma fácil resposta por parte do sistema de justiça, quer nas áreas de colorinho branco, quer nas áreas da chamada criminalidade violenta, mas tem havido uma boa articulação entre os DIAPs regionais, a Polícia Judiciária e uma associação bem-sucedida, designadamente com a autoridade tributária, que tem permitido um combate mais eficaz na área dos crimes económicos e financeiros mais graves e complexos. Mas ainda assim, os meios são escassos. Nós, para termos uma ideia do volume de pendências e de meios, nós podemos, de acordo com os dados disponíveis no Ministério da Justiça, numa evolução a 5 anos, 2015 a 2020, nós em 2015 tínhamos, na totalidade dos juízes nacionais, 1.354 juízes, e hoje temos 2012. Ou seja, temos mais 658 novos juízes em 5 anos, o que dá uma média de 131 novos juízes por ano. Sendo a pendência média dos tribunais portugueses de 1 milhão de processos, temos aqui um número que é manifestamente baixo. Os magistrados do Ministério Público eram 1.334 em 2015 e 1.419 em 2020, ou seja, em 5 anos aumentou-se o quadro do Ministério Público e 85 magistrados do Ministério Público. Os oficiais de justiça é outro problema, porque os tribunais não funcionam sem oficiais de justiça. E quer haja pandemia, quer não haja, quer o julgamento seja feito por Webex à distância, quer seja feito localmente, o oficial de justiça é uma pedra angular do sistema. E repare que tínhamos 6.996 funcionários em 2015, em 2020 temos 6.757, ou seja, menos 239 oficiais de justiça, muito menos agentes de execução e administradores de insolvência, temos mais 4.000 advogados em cerca de 5 anos, portanto 29.000 para 33.000, evidentemente que havendo um aumento de pendências e um volume processual que vai sendo intensificado à medida que a complexidade da vida social vai movimentando o direito, e não há um aumento em quantidade dos agentes judiciários. Mas da mesma maneira, António Pinto Pereira, não lhe parece, porque isto é, por exemplo, a crítica ao contrário da Ministra da Justiça, que ainda muito recentemente, no início do mês, deu uma outra perspectiva, dizendo que há também, no fundo, alguns problemas de organização, até das próprias investigações, muito extensas. A Ministra até fala de uma maneira quase arqueológica, a forma excessiva como, no fundo, tentam exaurir toda a atividade criminosa na mesma investigação e que depois se paga caro isso com, basicamente, conclusões que são socialmente incompreensíveis, diz a Ministra, que por acaso é alguém que também conhece muito bem a magistratura. Mas isso tem a ver com a própria organização interna do sistema. É isso? Dizer, por um lado tem a ver com o facto de se dever alterar designadamente o próprio sistema processual penal. Nós temos um Código 1987 que é claramente garantístico, no sentido de oferecer uma margem de ação em termos de incidentes e de recursos aos arguidos que é claramente superior àquela que dispõem as vítimas no processo penal. Portanto, há aqui um sistema garantístico que é absolutamente desequilibrado, não sei se compreensível em 87, hoje não é claramente compreensível e devia ser alinhado no sentido de haver uma igualdade de armas entre os sujeitos processuais que não existe, mas depois nós temos que repensar o sistema no sentido dessas grandes investigações, porque quando estamos a falar nos tais megaprocessos, às vezes vê-se algum desnorte por parte do Ministério Público no domínio da investigação penal, porque vão carreando para o processo
tudo aquilo que é objeto de contaminação, no sentido da percepção. Eu toco num documento e esse documento é levado ao processo, ou uma escuta telefónica, ou uma transferência bancária, ou uma fatura de qualquer coisa. E depois o que tenho é milhares de páginas, milhares de folhas, com milhares de apensos e de volumes que estão despejados numa sala e que muitas vezes não são devidamente trabalhados. E, portanto, há alguma falta de norte no sentido de se querer não deixar nada de fora que possa ser importante e, portanto, levar tudo aquilo que é existir para a investigação. E isso transporta-nos, muitas vezes, para centenas de arguidos, com milhares de testemunhas, com milhares ou milhões de folhas processuais que não são facilmente... Não é possível a um ser humano digerir aquilo no espaço de curto tempo. Muitas vezes os mandatários dos arguidos não têm mais de 20 dias para se pronunciar relativamente a uma investigação que demora 1 ou 2 ou 3 anos. E depois há aqui respondendo à sua questão, há aqui uma diferença enorme entre o aparato da investigação inicial, com praticamente uma condenação na praça pública, com uma mediatização completamente invulgar no arranque de determinado processo, porque envolve alguém mais conhecido, ou porque é economicamente poderoso, ou porque está ligado ao mundo do desporto, ou à política, ou outra coisa qualquer, e depois, passado uns anos, a pessoa foi imediatamente condenada no início da atividade processual, e passado uns anos o processo na realidade não dá em nada. E isso me permite alguma inquietação. Isso também é alimentado por fugas constantes ao segredo de justiça. Não, sim, o problema do segredo de justiça é um outro dos problemas que nós temos no sistema. Falamos disso há 20 anos, há mais. Exatamente, e os fenómenos do segredo de justiça são quer dizer, o segredo de justiça está hoje muito vulgarizado e na medida em que ele devia efetivamente proteger a investigação criminal e os segredos da própria investigação criminal, os interesses do Estado na persecução da ação penal, isso muitas vezes não acontece, e é deixada à flutuação dos interesses dos atores processuais, muitas vezes aqueles que têm o domínio do próprio segredo de justiça, como é o caso dos órgãos de polícia criminal e do próprio Ministério Público, que deixam sair fugas cirúrgicas, colocadas no tempo de forma muito, muito premeditada, com o sentido de satisfazer interesses da própria investigação, mas que não credibilizam o sistema de funcionamento da justiça e, mais uma vez, não transmitem uma ideia de igualdade de armas, agora ao contrário, que é a acusação contra a defesa. António Pinto Pereira. Isso também devia ser objeto de uma análise atenta. Duas perguntas antes de fecharmos aqui a nossa conversa. Uma tem a ver com a arquitetura do Tribunal Central de Instrução Criminal. Ouvimos nos últimos dias falar muito de uma justiça totoloto, tendo em conta o juiz que calha. Eu sei que provavelmente um advogado também se preocupa com o juiz que calha em cada processo, de certeza. Tenho quase certeza que um cliente quer saber quem é o juiz e deve perguntar ao advogado sobre isto. Mas pergunto-lhe se a nova arquitetura que permite aumentar o número dos juízes de instrução agora para 9 se resolve de uma vez as dúvidas e até a polémica em torno destes grandes processos no Tribunal Central de Instrução Criminal. Essa arquitetura resolve o problema? Quer dizer, eu antes de mais não sei se não questionaria mesmo a existência do próprio Departamento Central de Investigação e Ação Penal e do próprio Tribunal Central de Investigação e Ação Penal. Quer dizer, eu acho que a discussão seria colocada a montante, se faz sentido que existam ou não. Na medida em que o juiz de julgamento é um juiz de comum, quer dizer, é um juiz que vai decidir as matérias penais nas suas diferentes variações. Portanto, não sei, comece por colocar eventualmente em questão a existência desses departamentos e desses tribunais centrais, mas a existirem, porque terão de existir para dar resposta a processos dessa magnitude, e também devo dizer que devia haver uma reflexão profunda sobre o tema dos megaprocessos, porque não sei qual é a eficácia real e de facto, como operador do sistema, não tenho tido grandes resultados em termos de eficácia desses tais megaprocessos, no sentido de uma dimensão tão grande e com um resultado às vezes tão diminuto que não se justificam. Mas uma coisa é certa, quando nós temos um Tribunal Central de Investigação e Ação Penal com 2 juízes, com 2 magistrados, em que nós já sabemos que toma uma decisão num sentido brando e outro toma uma decisão num sentido mais carregado, e como estava a dizer, qualquer pessoa que seja arguida num processo de crime, quer dizer, quer ir parar à mão de um ou do outro, isso não faz qualquer sentido, isso é pôr em causa, mais uma vez, o sistema de imparcialidade no funcionamento da justiça. Quer dizer, o bom juiz num processo é aquele que desde que o processo começa até que o processo acaba, nós não conseguimos perceber o que lhe vai na alma, não conseguimos fazer leituras, não sabemos que lado está, quem é que gosta mais no próprio processo.
Portanto, não pode tomar partido, não pode ter decisões pré-concebidas, nem formatadas à partida. E, portanto, ter dois juízes num tribunal central é de facto pernicioso, António Pinto Pereira, gera aqui uma desconfiança logo à partida. E acha que outro dos temas sempre falados há muitos anos em pactos e congressos e declarações tem a ver com a comunicação da própria justiça? Estamos na mesma em relação às críticas que têm pautado os últimos anos? Nada muda? Parece-lhe que a justiça precisa urgentemente de uma gestão de comunicação, até em relação aos próprios processos, mesmo que não contamine e não ponha em causa o andamento do processo, explicar melhor aos cidadãos o andamento desses mesmos processos? Dou-lhe inteira razão. Tem havido pontualmente, num caso ou noutro, alguém que o Conselho Superior da Magistratura ou o próprio Supremo Tribunal de Justiça coloca no terreno para falar em nome do processo, dar algumas explicações. Isto aconteceu designadamente no processo da Casa Pia, que eu recordo de ter permanentemente um agente da Justiça a dar alguma informação sucinta sobre o que tinha acontecido durante aquele dia no decurso do julgamento, o que se ia passar no dia seguinte, para dar uma explicação às pessoas que faz sentido, porque a cautela, no fundo, aquilo que é o desenvolvimento do rito processual, e as pessoas gostam de saber o que está a acontecer e têm o direito de saber enquanto cidadãos de um Estado de Direito Democrático. Mas esse é um dos fatores a ter em conta. Outro fator que devia ser tido em conta era o próprio controlo da fiscalização e da gestão dos recursos que não existe. Mas há uma coisa que me preocupa de forma muito acentuada, que é a questão da pendência. Há tribunais onde essa pendência é completamente inaceitável. É o caso dos tribunais de família e menores, onde nós temos problemas para decidir em relação a pais desavindos ou crianças, que têm que ser decididas em dias ou em semanas e demoram anos a resolver esses problemas. E uma coisa que é completamente cancerígena e que afundou o sistema tem a ver com o litígio que envolve o Estado no âmbito dos tribunais administrativos. Os tribunais administrativos têm uma média de pendência hoje de 10 a 15 anos. Antigamente os entes públicos eram julgados nas várias instâncias judiciais, no Tribunal Civil, no Tribunal Penal, nos tribunais comuns, e depois passou a criar-se uma jurisdição completamente especializada para julgar o Estado e os entes públicos, que é o Tribunal Administrativo, mas não se dotaram meios para elevar e dar resposta no âmbito da justiça administrativa. E, portanto, hoje em dia, qualquer processo contra o Estado, um problema de um contrato público, um problema de responsabilidade civil do Estado, uma ação já se sabe que é levada completamente ao prejuízo, porque demora lá 10 ou 15 anos, em primeira instância. E isto toda a gente sabe no sistema, desde o Governo até à Assembleia da República, até a todos os operadores judiciários, e não vejo ninguém levantar uma voz contra isto, que é uma coisa completamente inaceitável, porque o Estado muitas vezes viola a lei. E, portanto, tem que ser confrontado com o cumprimento e com os rigores da lei, como são os particulares, as empresas, privados, e esse é outro fenómeno que devia ser reparado. Portanto, a justiça só é eficaz quando tem uma resposta em tempo útil, porque senão não há sabor que valha a qualquer resultado que chegue passado uns anos, quer dizer, já chega tarde demais. Sim. Já seguimos falar com Cândido Almeida, mas duas perguntas muito rápidas para finalizar para si, António Pinto Pereira. Qual é a sua opinião sobre os acordos de colaboração processual, para não lhe chamar de lação premiada, que é no fundo o termo que vem sobretudo do Ministério Público no Brasil? Não, e que vem no Estado do Brasil e que a nossa lei contempla, por exemplo, em casos de organização criminosa, designadamente de natureza terrorista, onde se permite a compensação, há aqui algum crédito dado a alguém que possa determinar a responsabilidade criminal ou a ocorrência dos factos para ser compensado. No fundo, isso aponta para o sistema quase do plea bargaining americano, em que é possível dar ao arguido a oportunidade de contribuir para a boa investigação criminal e a descoberta da verdade material e ser compensado depois com a brandura da pena ou mesmo com a suspensão de uma determinada decisão. Esse é o sentido que tem vindo a ser, e já está na prática implantado, como digo, nos casos de terrorismo a lei já permite essa possibilidade. Quer dizer, tem que o entendimento que até aqui tem sido dado nos tribunais é que quando há uma contribuição para a descoberta da verdade, normalmente há uma certa compensação. O que está na estratégia nacional é, no fundo, a atenuação de pena quando os arguidos colaborem com a justiça, não é? Em casos de maior complexidade. E este sentido é equilibrado, na sua opinião? Repare, muitas vezes, se não for o próprio arguido a colocar em causa os outros co-arguidos do mesmo processo, muitas vezes a investigação não consegue ir mais longe.
E, portanto, esse é o meio de atingir a finalidade da investigação e de conseguir uma acusação e uma condenação em tribunal. Por fim, E, portanto, há pouco eu perguntei-lhe se havia uma justiça para ricos e pobres, e deixe-me só voltar atrás para a última pergunta, porque a verdade é que, se formos justos, e estamos num programa sobre justiça, a verdade é que hoje em dia temos quase todas as áreas profissionais podem ser alvos da justiça, desde banqueiros, até juízes, os militares, a política. Não lhe parece que hoje em dia nada escapa à justiça, ao contrário do que poderia eventualmente acontecer há muitas décadas? sem dúvida nenhuma. Houve uma evolução muito grande do sistema nesse sentido. Antigamente nós tínhamos a ideia que a justiça ia até certo ponto ia se equiparava, era obstaculizada. Não sei que efeitos perniciosos existiam no interior do sistema que fizessem com que os processos parassem e não subissem a partir de certa altura. Hoje em dia a justiça vai de facto a todo lado, como acabou de referir, aos militares, aos políticos, ao mundo do desporto, a pessoas poderosas economicamente, pessoas que são conhecidas no meio social, e isso é um sinal de evolução dos tempos, na medida em que não há ninguém, Estado, particulares, empresas, não há ninguém que esteja acima da lei. E, portanto, quando a justiça ataca ou persegue, entre aspas, ataca no sentido da perseguição criminal os poderosos, isso é um sinal de avanço dos tempos. Mas há poderosos que fogem à justiça ainda, e é por isso que os cidadãos colocam inquietações sobre a justiça. Bom, os poderosos fogem com mais facilidade do que os mais simples à justiça, porque têm mais meios, não é? Têm mais capacidade de fuga para o estrangeiro, têm mais cartões de crédito, têm mais contas bancárias, têm mais meios de movimentação que as pessoas mais simples, e isso causa alguma insegurança. Mas, apesar de tudo, vamos tendo respostas no sistema, como tivemos recentemente com a fantástica atuação da Polícia Judiciária no caso de João Rendeiro, que deu uma resposta a alguma insatisfação que havia relativamente à sua fuga, e em 3 meses conseguiu identificá-lo e capturá-lo, e portanto... Mas depois não tem muito dinheiro para pagar, mas depois não tem muito dinheiro para pagar tradutores para o processo de extradição poder correr os seus termos. Porque a justiça tem que ser repensada politicamente, essa é que é a questão, porque não faz sentido eu ter dívidas com tradutores que demorem 10 anos. Voltamos outra vez ao mesmo. Se os tradutores quiserem processar o Estado, vão ter que ir ao Tribunal Administrativo e vão lá andar 10 ou 15 anos. E, portanto, aqueles tradutores já não querem trabalhar para o Estado porque o Estado é mau pagador. E o Estado viola a lei. E, portanto, voltamos outra vez ao mesmo problema, que é ter que repensar a justiça administrativa, que é aquela que julga o Estado, porque o Estado, como disse há pouco, muitas vezes viola a lei, é o principal responsável pela violação da lei, e os juízes também existem para condenar o Estado, não é só para condenar os particulares e as empresas. E, portanto, isto tudo tem a ver com a falta de vontade política que devia existir, de uma forma firme, para caminhar para o sentido da eficácia, pegando numa ponta e acabando noutra. E os vários problemas que falámos aqui nesta conversa eram problemas que deviam ser objeto de reflexão profunda e séria para que as coisas sejam alteradas. Nós caminhamos para um milénio em que a justiça está quase em tempo medieval, isso não faz sentido. Cândido Almeida, agora deixe-me ouvir a sua opinião, e eu estava aqui a ouvir o Dr. Pinto Pereira falar dos megaprocessos e naturalmente esse foi um termo que se colou no fundo a marca do seu trabalho, sobretudo no TCIAP. Uma vez disse a propósito de um grande processo que aquilo mexe na terra e sai minhoca por todo o lado, e depois pode haver a necessidade de juntar tudo no mesmo processo. Hoje em dia voltaria à mesma estratégia ou mudaria a questão dos megaprocessos? Não, eu penso, em minha opinião, não pode deixar de existir os megaprocessos. Em primeiro lugar, porque o próprio Código de Processo Penal diz que quando existem vários factos criminosos em vários processos, têm de se juntar todos num. E, portanto, a própria lei insiste. Impõe essa unidade de investigação. Em segundo argumento, tem a ver com a própria realização da justiça. Porque uma coisa, digamos que o nosso Código de Processo Penal, que é humanista e tem, portanto, obediência à Constituição da República, a pena concreta depende da culpa do agente.
E a culpa do agente é diferente se ele cometeu um crime, ou se repete, ou se é repetitivo durante determinado período de tempo. Se um indivíduo comete, por exemplo, um abuso de confiança ou uma burla grande, grave, nos bancos, numa empresa, seja o que for, e é retirado um extrato para responder, para investigar 2 casos, e depois outros 3 casos, e depois os 5 casos, no julgamento ele vai ter uma pena atendendo aos 2. E na de 3, atendendo aos 3. E, portanto, depois a pena final que irá ter, que será a unificação de todas, não vai além dos 5 anos, eventualmente, porque no cúmulo das penas tem-se em conta as penas parcelares. Para se fazer justiça, e se é realmente uma grande burla, um grande abuso de confiança aos cidadãos, se é uma corrupção grave, se é um crime de terrorismo, tudo o que existe sobre os arguidos tem de lá estar para que sejam vistos e ponderados em conjunto para que a pena corresponda realmente à culpa do agente. E, portanto, para isso é que existem, os departamentos, e até a nível internacional, departamentos para a investigação mais grave, que normalmente implicam uma série de atos e de factos que não se podem dividir. Doutora, mas o problema, doutora, é que em muitos desses processos muito complexos, depois não tem meios para os fazer. O caso do BPN, que teve entre mãos, foi um desses casos. O caso do BPN foram todos, ou a maioria, obviamente há sempre uma percentagem que falha, foram condenados, cumprida a prisão. Agora, isso é outra coisa. E isso, se temos dificuldade em fazer uma perícia num caso num único processo, temos 3 ou 4 vezes dificuldade a fazer em 4 ou 5 processos, porque tem de se multiplicar os peritos, tem de se multiplicar as análises, tem de se multiplicar os pedidos, portanto isso não responde. A questão é que a criminalidade económico-financeira é uma criminalidade complexa porque ela própria se estende, não é um ato, são vários atos. Como é que o juiz do julgamento vai apreender se só tiver metade? Ou vamos dizer, no próximo processo segue o próximo episódio. Não pode ser. Não pode ser. A complexidade do processo económico-financeiro impõe, porque os factos entrelaçam-se, não podem ser separados. E depois os próprios, coarguidos, os coautores, etc. Portanto, nós, quando deduzimos uma acusação, temos de contar uma história fáctica que é fortemente indiciada e que seja provada em julgamento. Doutora, mas a doutora Van Dunen, que é a Ministra da Justiça, diz que depois corre o risco de chegar ao fim sem um resultado que seja socialmente compreensível. Vamos ver. Os tribunais existem para fazer justiça, o Ministério Público e os juízes, cada um com a sua função. E tanto é justiça condenar como absolver. Se for absolvido e não houver dúvidas sobre a absolvição, se houver recorre-se, a justiça foi feita. Agora, o que se passa na fase da investigação é recolha de indícios, recolha de prova que terá de ser supesada por um Ministério Público antes de fazer a acusação, com este pensamento, com este raciocínio, com esta prova que eu tenho aqui, documental, testemunhal, pericial, com esta prova, este indivíduo vai ser condenado. E, portanto, o juízo será o do senso comum, o de acordo com as regras da experiência comum. Sim, senhora, ele vai ser condenado. Então acusa. Mas isto é indícios. No julgamento, por isso é que há julgamento, senão não era preciso. Se realmente bastasse a acusação, não era preciso ir a julgamento. Em julgamento vão-se repetir todos os elementos, em igualdade de armas, e, portanto, podem surgir imprevistos, podem desaparecer testemunhas, e, portanto, o juiz ficar com a dúvida, o coletivo, normalmente estes processos são complexos, e são coletivos, podem ficar na dúvida. Mas a norma não devia ser a delimitação do objeto processual?
E é a delimitação do projeto, do objeto processual. Mas agora diga-me, por exemplo, numa empresa onde se cometem crimes de corrupção, portanto os responsáveis são os mesmos, crimes de corrupção para conseguir burlar os clientes e abuso de confiança para também obter dinheiro que devia ser para um destino e não é. Estes três casos estão inteiramente ligados. Se nós dissermos que vamos fazer a corrupção de um lado e os abusos de confiança no outro, portanto a história não se percebe, ou então tem de se repetir a documentação nos três e ficam os três iguais. Doutora Cândida Almeida, acha que há uma justiça para ricos e outra para pobres? A mesma questão que eu coloquei há pouco. Eu acho que nunca houve. Até porque, infelizmente, os pobres não têm dinheiro para cometer, nem meios para cometer os crimes que os ricos cometem. Já está um problema também do acesso ao... Não, o acesso não. O acesso em processo penal, não se coloca. O acesso é igual para todos. O que acontece? O crime, digamos, cometido pelos pobres são roubos, são eventualmente tráficos de droga, são crimes clássicos, chamados clássicos, ou seja, há uma experiência muito grande, há um saber adquirido, sedimentado, quer nas polícias, quer nos juízes. E, portanto, é fácil chegar-se a obter a prova conducente a uma condenação. No crime económico ou financeiro, e permita-me que eu lhe diga isto, os tribunais foram sempre o parente pobre da organização do Estado. E é quando o Ministério Público adquire alguma capacidade de investigação, a Polícia Judiciária igualmente, é que se começa a dar o salto para investigar a criminalidade, vai-se atrás dela, vai-se investigar, há uma proatividade. Mas o sistema, doutora, o sistema permite que um arguido com determinadas posses possa protelar sucessivamente o andamento do processo, através de recursos atrás de recursos. Não há aqui um excesso de garantias? Eu diria, vamos lá ver, eu vou falar como pessoa emotiva diria que sim, mas como magistrada eu tenho de deixar as emoções de lado e dizer que este Código do Processo Penal corresponde realmente a uma justiça real. E, portanto, nós vemos, os advogados já foram contra as alterações introduzidas nos recursos, porque agora há recursos que ficam na relação e eles entendem que há falta do direito de defesa porque querem ir ao Supremo. Portanto, isto há sempre interesses contraditórios e, portanto, digamos que os códigos nascem de um consenso mínimo e o nosso, sinceramente, tem esse consenso mínimo. Portanto, há recursos das prisões, há recursos das decisões. Agora, talvez pudesse alterar-se o efeito do recurso. Portanto, a partir da decisão, o recurso não seria suspensivo. E, portanto... Porque, doutora Cândida Almeida, um processo que se prolonga também não serve à justiça. Um processo que se prolonga, é evidente que o ideal seria rápido, mas infelizmente, aliás, se fizer uma investigação verdadeira, correta, profunda, vai ver que toda a gente, em todo o mundo, se queixa disso, mesmo nos Estados Unidos. A maioria dos processos rápidos são feitos por acordo e eu acho que isso não é justiça. Tu confessas isto e eu retiro esta acusação. E se for preciso, põe num bolso uma certa droga e, portanto, tu para não seres acusado de droga, que é um crime gravíssimo, confessas esta situação. Então não está a favor da proteção dos denunciantes, por exemplo? Não, estou, mas com devidos cuidados. Aliás, no processo das FPs foram utilizados esses denunciantes. Exato. Ou seja, chamavam-lhe arrependidos, mas não são, eram coarguidos que, sem se arrependerem, mas desistentes e zangados com a organização, resolveram ajudar a investigação e no julgamento, portanto, prestar depoimentos muito relevantes. Aliás, o segundo processo
portanto, digamos, houve o primeiro que era onde estavam as figuras eminentes políticas e alguns operacionais, e o segundo operacional. Este segundo foi praticamente baseado nas declarações dos colaboradores da Justiça, que nesse processo foram 6. Então esse é um instrumento que se pode usar mais vezes, na sua opinião? Pode, sim, mas não em todos os processos, vamos lá. E também com algum cuidado, não pode ser sem serem confirmados, o que foram no caso, confirmadas todas as declarações, não é só as declarações dele, têm que ser confirmadas por outros meios de prova. Sendo assim, confirmados que sejam, e portanto nós tivemos muitos casos passados que foram confirmados e outros que não chegamos a poder impedir de todo, mas que confirmaram a verdade dessas declarações. E nesse caso, acho que sim, devem ter uma pena, e aliás o Ministério Público lutou por isso até ao Supremo Tribunal de Justiça, onde conseguiu a isenção da pena, porque os arguidos na primeira instância tinham tido uma pena mais leve, portanto uma pena menor, o Ministério Público recorreu, a relação confirmou as penas e no Supremo conseguimos a isenção da pena, e portanto da pena, e fui eu que recorri em defesa destas pessoas que foram expulsas, digamos, odiadas por ambos os lados, portanto por os coarguidos e também pela sociedade em geral. Doutora, e corriam perigo, tanto que foi morto, não é? Portanto, o cidadão não compreende em alguns casos mediáticos, algumas medidas e tenta interpretar muitas vezes algumas estratégias por parte, por exemplo, do Ministério Público. Vou-lhe dar estes 2 casos recentes onde, sem falar concretamente dos casos, não sei se pode falar, mas de qualquer maneira em abstrato, o que encontramos aqui é alguém que tinha uma sentença transitada em julgado e que de repente foge e, portanto, tem um mandado de detenção e agora está detido no estrangeiro. A questão é como é que foi possível evitar ou não evitar aquela fuga. Por outro lado, temos cauções de grande monta para alguns determinados arguidos para evitar a prisão. E dá a ideia aqui de que se tenta compor um erro com o outro. Faz sentido este raciocínio das pessoas ou não? Fazer sentido faz, mas não é verdade, não? Porque conhecemos, desde logo, não conhecemos o processo, quais são os indícios, se há indícios de fuga, neste caso da caução, se havia indícios de fuga, se, enfim, por exemplo, o arguido se andava a desfazer dos bens, vender casas, vender seja o que for, e portanto isso é um indício forte de que poderia fugir. E sendo assim tem de ser detido, ou então paga uma caução que realmente lhe faça pensar 2 vezes. Não pensar 2 vezes, também é evidente fugir, há meios para tudo, mas de qualquer maneira depende do que está no processo. Por outro lado, no outro da condenação, já transitada em julgado, agora parece que a ideia é invertida. Digamos que as pessoas vivem ao sabor do momento. Agora é impeditivo. Agora quem tem poder, ou quem é rico, ou tem poder social ou político, ou seja o que for, tem de ser preso. Ora, o normal não é o ser preso quando o indivíduo está em liberdade. Liberdade provisória, cumpre as suas regras, tem uma pena de condenatória e recorre, o normal é ficar livre, o normal é ficar à espera da decisão transitada. E, portanto, foi o que, penso eu, que foi o que aconteceu, porque eu não conheço o processo. Mas o arguido sempre cumpriu as suas regras e, de acordo com a jurisprudência, o arguido fica em liberdade até ao trânsito em julgado. Se estivesse detido, e, portanto, detido é porque havia perigo de fuga ou da continuação da atividade criminosa ou daqueles requisitos que impõem a prisão preventiva, então se mantivesse, e sim, porque havia acrescida a pena de condenação, naturalmente continuaria detido. Mas neste caso, o cidadão sempre cumpriu as regras, sempre se apresentou, pediu para sair, pediu para entrar, portanto não havia
em princípio, razão nenhuma para o prender a meio do processo, porque aí então a defesa teria o direito de recorrer dizendo porquê, no meio deste processo, se o meu arguido nunca saiu e se não houvesse indicações também de que ia fugir ou de que andava a vender os seus bens, etc, etc. Portanto, cada caso é que, digamos que é preciso perceber que os tribunais tratam da vida das pessoas, da liberdade das pessoas, melhor dizendo, é da liberdade que é, no fundo, também grande parte da sua vida. E, portanto, mas lá está, doutora, caso... aqui temos um caso de alguém que tem posses, que tem, obviamente, um acontecimento legal de qualidade e que lhe permite fazer um conjunto de manobras dentro do sistema, digamos assim. Os juízes até falam do abuso dos mecanismos que permitem introduzir complexidade e morosidade nos processos. E isto vai atrasando a execução e a tal ponto em que o arguido chega ao momento em que decide não comparecer quando deu os sinais contrários. Pois, isso realmente acontece, mas não é só com uso de poder. Há muita, se for ver a legislação, o Diário da República, há muitos contumados, e esses contumados foram todos aqueles que fugiram e são imensos, e não são todos poderosos, são pessoas que realmente, e eu penso até que um arguido que vai ser preso tem direito a tentar não sê-lo, quer dizer, é imanente à sua liberdade, e portanto não é ser, a pessoa poderosa terá mais meios e mais dinheiro para conseguir os seus esquemas. Mas, na sua maneira, dentro das suas possibilidades, nós temos muitos arguidos, e a minha espanta-me, Portugal é tão pequeno, mas como é que há tanta gente que consegue impedir e fugir à justiça? Os contumados são todas pessoas que são todos fugitivos, entre aspas, que fugiram às condenações, ou que fugiram aos processos. E sempre houve e sempre haverá. Agora, eu não sei em concreto quais foram os esquemas, mas não são dentro do sistema. Os esquemas hão de ter sido, de algum modo, ilegais. Doutora, agora vai mudar a arquitetura do Tribunal Central de Instrução Criminal, mas até aqui tínhamos dois juízes que deliberam de uma forma muito distinta. E um dos arguidos mais mediáticos do momento até fala de uma justiça totoloto. Não há aqui um fundo de razão? Sim, sempre fui contra essa ideia, primeiro de haver só um, segundo de haver só dois. Propus até uma daqueles inquéritos, daquelas fiscalizações a nível da União Europeia e do Conselho da Europa, sempre propus que fossem mais. E, portanto, ao contrário do que o Sr. Pinto Pereira referiu, eu acho que, e foi isso que eu propus, haver um tribunal de julgamento, porque também para estes casos difíceis, porque se o Ministério Público estiver preparado para a investigação, o juiz de instrução estiver igualmente e o julgamento também com pessoas que foram voluntárias para lá e que têm uma formação específica, as coisas correm muito melhor e muito mais rapidamente. Agora, mudando, indo qualquer pessoa para qualquer sítio, isso não é justiça, não favorece a justiça, porque nem todas as pessoas gostam uns não gostam de SIDA, outros não gostam de crime, outros não gostam de crime económico ou financeiro. Tá? Esse tribunal de julgamento tinha que ser bem visto, porque não há tribunais, enfim, de forma específica. Não, mas isso não é tribunais especiais, isso é proibido. Exato. É o tribunal especializado e, portanto, todo o crime económico ou financeiro seria da competência deste tribunal. E, portanto, já não havia especializado, porque especializado era em concreto, era de outro tempo. Exato, e é proibido por Constituição. Esse é um tribunal especializado em terrorismo, aliás, como há em Espanha, a Audiência Nacional. Aí o Ministério Público é especializadíssimo, os juízes são especializadíssimos, tratam do terrorismo, no fundo das competências do DCAP, terrorismo e crime económico ou financeiro, e as coisas correm bem. Agora, obviamente, não é dois juízes porque assim, pronto, há 150% e, portanto, pode fazer essa análise, é um totoloto. Doutor, e agora com 9 fica resolvido o problema? Não fica, porque esses 9 não ficam especializados nem em exclusividade aos crimes económico-financeiros e terrorismo, ou seja, à competência do artigo 47 do Código do DCAP. São magistrados que estão cheios de trabalho com a pequena corrupção, com crimes de violência doméstica, crimes de homicídio, etc. E, portanto, que lhes vai carregar mais estes. E, portanto, porque não há quantidade
há suficiente processos. Mas não é a quantidade que deve fazer valer os seus valores, é a qualidade. Ora, os magistrados que estão no departamento, nesse ticão, como é vulgarmente chamado, têm de ter qualidade e tempo para estudar os processos. E não é incluindo estes 2 nos outros 7, fazendo 9, que as coisas vão melhorar. Há um deles que vai ficar em exclusivo com um caso muito complexo, que é a Operação Marquês. Já é um sinal diferente. Esse é antigo. Agora, a partir de janeiro, a distribuição dos processos do DCAP far-se-á por 9. Mas há um magistrado que já tem os seus processos, tem presos, tem processos de homicídios, de corrupção por aí fora, e vai ficar com mais estes. Portanto, não acho a solução. A solução para mim era o Tribunal de Instrução Criminal nem era preciso 9, seriam 5 juízes exclusivamente dedicados aos crimes que são da competência do DCAP, que são os crimes económico-financeiros mais graves, transdistritais, portanto são os mais complexos, e o terrorismo, tudo que seja transdistrital, ou seja, crimes que são cometidos ao mesmo tempo no Porto, em Coimbra, por aí fora, e portanto, digamos que correm o país e o estrangeiro também. Todos esses seriam da competência destes juízes. E, portanto, não é a quantidade que vai fazer a diferença, é a qualidade. Têm de ser juízes apetrechados, sabedores e com tempo para estudar os processos, para ver se justifica realmente as escutas, para considerar se é realmente necessário fazer as buscas, etc. Porque, assim, digamos, com 2 é evidente que, perante a opinião pública, pode haver essa ideia de que realmente é um totoloto. Mas essa solução encontrada não concordo. Uma vez disse que dava a ideia de que Portugal era um país extremamente corrupto, quando na sua opinião não é essa a sua opinião. Mas, no entanto, qual é, tendo em conta a percepção dos cidadãos face a estes casos mediáticos, não aceita que esta questão da corrupção esteja de facto na primeira linha da preocupação dos portugueses em relação à aplicação da justiça? Eu aceito, e também está na minha preocupação, na primeira linha da minha preocupação, a corrupção. Porque a corrupção é um crime grave que já está dito, corrói os alicerces da democracia, uma vez que há uma suspeita de seriedade, de honestidade relativamente às pessoas que representam o Estado. Portanto, isso está na minha linha de preocupação. O que eu digo é que no conceito de corrupção, que generalizado, está uma ideia sociológica e não jurídica da corrupção. Porque estes factos que têm visto agora, apenas o caso Marquês, tem esse problema, porque o caso, enfim, que falou agora há pouco tempo, pode não ser corrupção, ou se é corrupção, os fundamentais são o abuso de confiança, a falsificação de documento, as burlas, e não tem corrupção. A corrupção aparece num caso só muito específico, mas o resto são outras coisas. Portanto, o que eu digo é que isso eu acho que é preciso ter cuidado, porque designar um país por corrupto atinge-nos a nós todos. Eu fico triste. O meu país... Mas aumentaram os inquéritos entre 2005 e 2018, quase duplicaram. Então, claro, mas veja, multiplico as investigações, ou as acusações, ou as decisões condenatórias, multiplico por 3 e veja qual é o número. É um número muito mais ínfimo do que aquela ideia que se tem de que o país é corrupto. Isso é que eu não gosto, de que chamem o país de corrupto. Porque eu olho para os órgãos do Estado e não sou capaz de dizer, isto é tudo corrupto. Não. Há corrupção, há que combatê-la com seriedade. Mas não espalhá-la, digamos, de ânimo leve, chamar a tudo corrupção, porque isso só vai facilitar e a vida dos corruptos. Essa a corrupção, obviamente, a corrupção é inerente ao poder. Quem tem poder tem... Eu não sei se as pessoas, eu penso que não, têm um preço, eu penso que não têm, mas é fácil porque pode decidir e estão-lhe a oferecer milhões.
ou milhares. Portanto, o poder, a corrupção é inerente ao poder, mas não é com a vastidão, como se costuma chamar. Eu só estou a ouvir falar sobre corrupção quando os crimes em causa são abuso de confiança e burla. E a estratégia nacional que foi conhecida é equilibrada, na sua opinião? Eu penso que sim, é que é equilibrada, porque é muito difícil. A corrupção tem uma dificuldade que eu penso que semelhante à investigação do terrorismo, porque aquilo é por células, não é? Portanto, os compadres das comadres não falam entre si. O corruptor ativo e o corruptor passivo não têm interesse em que os outros saibam. Portanto, entre estes dois, ou há um que diz qualquer coisa, ou então é muito difícil. Nós agora temos seguido o rastro do dinheiro e por isso é que um bocadinho mais fácil, mas as perícias continuam difíceis. Nós demoramos meses a obter autorização para uma perícia. E agora deixe-me só dizer-lhe mais um caso concreto para ver como é que é a nossa dificuldade. E quando eu estava no DCAP era preciso fazer também, era um crime de corrupção, e precisávamos de ter um perito em urbanismo, para saber se efetivamente tinha havido favorecimento nessa questão do urbanismo, porque havia o dinheiro, mas não se sabia no urbanismo. A entidade a quem nós pedimos mandou-nos uma perita em educação. E, portanto, quer dizer, a própria senhora se sentiu mal e disse, olha, eu não sei, eu não faço ideia disto, eu posso ver, mas não sei. Portanto, o principal, e isto realmente é preciso alterar a lei e é preciso que o poder político tenha vontade disso, e isso é que realmente não tem aparecido em todos os partidos, é que o Ministério Público precisa de um grupo, um número de peritos e de técnicos capazes de fazer essas investigações, porque o Ministério Público nem ninguém no mundo são enciclopédicos, cada um tem a sua área. E, portanto, estas questões do crime económico ou financeiro demandam urgentemente, necessariamente, outras áreas de saber. E por isso nós não temos. Quando eu lá estava, e penso que é a mesma coisa, porque os meus colegas continuam a queixar-se, era 8 meses. 9 meses a pedinchar que viesse peritos, e depois mandavam-nos um perito, às vezes nem da área, ou mandavam 2 peritos. Como é que nós podemos fazer isto? E também acho que o Centro de Estudos Judiciários terá, penso eu, de ser alterada a lei para que estas novas formas de criminalidade sejam estudadas e, portanto, dado conhecimentos em fiscalidade, em contabilidade, aos magistrados, porque realmente eles, de repente, eles vêm com um atraso. Nunca ninguém... o poder político nunca chegou à mesa e disse vamos permitir, vamos fazer uma lei, e eu propus que quando fosse pedida e justificada o pedido de peritos, as entidades que os tinham não poderiam negar, mas isso ficou pelo caminho. Portanto, nós temos de pedir que nos cedam os peritos. Por fim, doutora, por fim, deixe-me só perguntar, não há também um desafio de comunicação que deve ser melhorado? A doutora teve em muitos processos e o cidadão muitas vezes fica com uma informação e isto liga-se um pouco ao que estava a dizer há pouco sobre a consciência sociológica da corrupção e a informação que se forma na cabeça das pessoas. Claramente, o Ministério Público e os tribunais têm que mudar a sua forma de comunicar com os portugueses? Sim, eu penso que sim, tem toda a razão e tem urgentemente de o fazer. Por isso é que foram os gabinetes de imprensa, mas os gabinetes de imprensa não é para fazer aqueles comunicados que isso, penso eu, com o devido respeito, qualquer pessoa faz. O gabinete de imprensa era exatamente para comunicar. Quando houvesse coisas importantes, fundamentais, que as pessoas, a comunicação social, os cidadãos querem saber, explicava, sem violação de segredo de justiça. A violação de segredo de justiça é que digamos, não é em si o culpado inicial, mas a verdade é que o segredo de justiça tem estragado a vida a muitas pessoas. E eu, a princípio, há uns anos atrás, defendia que o segredo de justiça existia apenas para proteger a investigação, mas hoje dou a mão à palmatória, também tem de proteger as pessoas que são investigadas, porque, como disse o Dr. Pinto Pereira, mesmo
mesmo o Dr. Pedro Brandão, é preciso salvaguardar as pessoas, as famílias que estão a ser investigadas, porque, como eu disse, investigar não quer dizer acusar. Tanto se faz justiça acusando como absolvendo. E, portanto, isso é importante, que quando uma pessoa seja investigada, seja buscada, ou interrogada, portanto, isso tenha de ser no máximo do secretismo, no máximo da contenção, porque esta pessoa tem filhos, tem família, ele próprio tem a sua Mas profissão. como é que isso se faz? A doutora Cândida Almeida estava no TCIAP. Era a doutora Cândida Almeida que ia explicar o processo à televisão? Não, a Procuradoria, eu ia, porque o Procurador-Geral me pedia, eu nunca fui por minha iniciativa e, portanto, era sempre o Procurador-Geral que me pedia e às vezes também à comunicação social, portanto eu procurava, na medida do possível, esclarecer aquilo que eu podia, mas a verdade também não tinha, digamos, não tinha nenhuma rede que me apoiasse ou dissesse, não digas isto ou não digas aquilo, portanto era do meu juízo que as pessoas devem saber o máximo sem beliscar o segredo de justiça. Mas obviamente que não é isso, nem eu gostava dessa obrigação, ou seja, dessa função, embora eu sentisse que as pessoas tinham o direito a saber as coisas. Mas não tem noção de que essa questão de comunicação é mesmo decisiva para a imagem da justiça? Acho que sim, e portanto tem de haver gabinetes com pessoas, obviamente acompanhadas de profissionais da imprensa, mas tem de ter um magistrado, penso eu, um magistrado ou um jurista, mas acho que magistrado, capaz, sabedor e que pudesse, em conjunto com o jornalista, fazer a explicação do que se está a passar, do que é o crime, o que é que está em causa, etc. Isso é fundamental. E já se falou nesses gabinetes, foram criados, mas eu acho que foram desviados da sua finalidade. Muito obrigado. Foi o Da Capa à Contra Capa desta semana, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este é um programa que pode ouvir de novo em versão integral, em podcast, nas plataformas digitais e nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O genérico original do programa é do pianista Mário Laginha. Esta semana com Carlos Vermelho, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos depois do Natal com o último programa de 2021.